todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindas. Convidamos as senhoras e os senhores a ocuparem seus lugares para que possamos dar continuidade às atividades do 18º Encontro da Magistratura Trabalhista da 5ª Região. Informamos que estão abertas as inscrições para as oficinas que ocorrerão na Escola Judicial nas tardes de amanhã e quinta-feira. Solicitamos, assim, às interessadas e aos interessados que compareçam ao credenciamento para maiores informações. Informamos também que se encontra disponível no saguão estandes de livros do senhor ministro e também do magistrado do TRT5. Iniciamos os trabalhos de hoje convidando para presidir a mesa o desembargador Jefferson Muricy, presidente do TRT5. Com grande honra e satisfação, convidamos também o senhor ministro Maurício Godinho Delgado, que proferirá a primeira palestra dessa manhã sobre o tema Sociedade 5.0 e centralidade da pessoa humana no trabalho. Com a palavra, o desembargador Jefferson Muricy, que apresentará o palestrante. Bom dia, minha gente. É uma grande alegria ver esse auditório cheio de gente, meu caro ministro Maurício, cheio de juízes e juízas buscando conhecimento, não é? E eu quero agradecer à Escola Judicial a realização deste evento e a possibilidade da minha participação nele, porque eu tenho uma grande alegria de ter este contato com as colegas e com os colegas, ainda mais para conhecer, saber sobre temas tão fundamentais, tão essenciais como estes, que a escola aqui, representada particularmente pela nossa desembargadora Ana Paula, tem trazido nos eventos dos encontros institucionais e fora dele. Então, isso para nós é motivo de grande alegria e, para mim, de muita satisfação. Muito obrigado. Obrigado a vocês por estarem presentes. E obrigado, sobretudo, à presença, ao ministro Maurício Godinho, pela sua presença entre nós. Não é? Me parece que um breve extrato do currículo do ministro está sendo transmitido aqui, apresentado no telão que está aqui ao fundo. E quando digo um breve extrato, um breve resumo, não é nenhum favor. Não estou aqui usando uma figura, uma imagem de retórica. Estou sendo absolutamente fiel, absolutamente leal aos fatos. O ministro... Eu fui recomendado, ministro, portanto, não fiz aquela saudação de praxe ritualística, como sempre se faz nos eventos do mundo jurídico, porque fui fortemente instado a usar pela nossa desembargadora, diretora da EJUDE, e eu costumo cumprir bem os mandados que recebo, então ela me instou fortemente a usar a linguagem simples e a ser informal. Então, eu estou seguindo à risca a determinação da nossa diretora. E eu faço com muita alegria, minha cara diretora Ana Paula, meu caro Bruno, a quem eu faço também uma saudação especial por estar aqui na Bahia. É uma alegria lhe abraçar e lhe receber. Eu sempre fui muito informal. Na verdade, isto tem sido uma luta desde o primeiro dia na minha judicatura no tribunal contra mim mesmo
e em relação aos servidores do gabinete. Porque eu sempre entendi, desde sempre eu entendi, que nós, apesar da linguagem formal que precisamos, linguagem técnica e formal que precisamos usar, mas precisamos falar para o homem médio. Um homem, e quando eu digo homem, o ser humano aqui, a mulher, enfim, claro, razoavelmente letrada ou letrado, tem que pegar as nossas decisões e tem que compreender. Então, a linguagem informal, a linguagem simples, sempre foi uma busca incessante no meu gabinete. Então, me sinto à vontade para fazer isso, e os amigos e amigas que estão presentes aqui me conhecem, sabem que eu costumo ser muito formal. Então, presidente, meu caro ministro, eu quero fazer essa saudação simples, em linguagem simples, informal, dizer da grande alegria que temos em recebê-lo aqui na Bahia. A Bahia o recebe de braços abertos, né? Como sempre faz. Para nós é uma grande satisfação ter um jurista, um juiz, um jurista da sua envergadura entre nós. O seu currículo é exemplar e as suas contribuições ao mundo do direito, ao mundo da política, não é? Porque esta é um elemento bastante forte no seu currículo, a sua formação política, não é? E as suas contribuições à democracia, ao estado do bem-estar social, têm sido sempre muito fundamentais e, portanto, para nós é uma grande alegria. O ministro Maurício José Godinho Delgado, como todos sabemos, é ministro do TST, é professor titular do Centro Universitário do Distrito Federal, doutor em Direito pela UFMG, desenvolve pesquisas e obras nos campos temáticos do direito do trabalho, direito processual ao trabalho, direito constitucional ao trabalho, direito constitucional, direitos humanos e sociais e ciência política. É autor de inúmeros livros e artigos no Brasil e no exterior. Como disse, o currículo detalhado está no telão, mas eu conversava brevemente com o ministro ali, antes de entrarmos aqui nesse salão nobre, e pedi autorização a ele, claro, para dizer algo que não está normalmente nos seus currículos formais, mas que também é uma grande contribuição que ele dá ao direito e ao Brasil, e talvez ao mundo, não é? Porque, além de todas as obras, muitas das quais conhecemos e outras que foram publicadas pelo ministro, tanto sozinho como em coautoria com outras pessoas, ele tem uma obra que não é uma obra solo, que é uma obra de coautoria e que é um grande legado que ele dá às letras jurídicas brasileiras. O ministro é pai da doutora Gabriela Delgado, que também tem seguido o seu caminho, certamente. Aprendeu com ele o gosto pelas letras, o gosto pelo estudo, o gosto pela pesquisa, e tem contribuído imensamente para as letras jurídicas no Brasil. Então, ministro, reitero que é uma grande alegria para mim e para todos nós aprender com o senhor sobre esse tema tão fundamental, assim como tantos outros que o senhor nos tem ensinado. Seja muito bem-vindo à Bahia, a Bahia lhe abraça, e, sem mais delongas, lhe passo a palavra para a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Então, dentro do padrão informal, até nem vou para ali, gosto de falar ali em pé, como exercício, até para forçar um pouco mais, mas o padrão aqui informal, que tem sido desses seminários, né? O doutor Bruno, que é o nosso juiz auxiliar da ENAMAT, nessa gestão, até também por inspiração do ministro Cláudio Brandão, oriundo aqui do TRT, da magistratura da Bahia, nós temos adotado muito esse sistema. E ele, de fato, ele é bem mais inclusivo, mais simpático.
Então, mas eu não sou muito bom nele. Eu estou há 30, 40 anos falando de pé e tal, e vou falar agora aqui. Não, eu acho que é o correto. Não, é porque, inclusive, não vou ver o pessoal do lado de cá. Então, aí já é exclusão. Então, dali, eu com todo prazer vou falar aqui. Peço desculpa, então, porque aqui a respiração muda um pouco, né? Muito bem. Mas eu quero, iniciando, é um prazer muito grande, Eu quero, em primeiro lugar, além de cumprimentar a todas e a todos, colegas, magistrados, magistradas, servidores, servidoras e demais convidados, eu quero também agradecer muito, cumprimentar o presidente do TRT da quinta região, doutor Jefferson Alves Silva Murici. Muito obrigado, doutor Jefferson, pelo convite, pela presença, e quero cumprimentar também, prestar minhas homenagens também, a desembargadora Ana Paola Diniz, diretora da EJUDE 15, agradecer o convite e registrar que é a nossa também conselheira integrante do Conselho Consultivo da ENAMAT, nos ajudando muito lá na ENAMAT. Muito obrigado. Muito obrigado. O seminário desta semana, e que registro meus cumprimentos e homenagens. Olha, eu não estou sendo simpático assim. Não, eu estou bem, estou bem. Então, vou falar de pé. Vou falar de pé. De pé a gente fecha aqui primeiro o paletó, né, para melhorar um pouco. Então, eu quero cumprimentar o TRT e a Escola Judicial pela escolha desse tema, tecnologia, inteligência artificial, magistratura e humanidade. É um tema fundamental, sabemos, é o tema do nosso cotidiano e que, principalmente a partir dos anos 70, ele foi ganhando cada vez mais presença, mais força no nosso cotidiano. E mesmo, particularmente, na nossa área social do direito, né? Nós que somos da Justiça do Trabalho. Agradeço também pela escolha desta fala minha, modesta, Sociedade 5.0 e centralidade da pessoa humana no trabalho. A minha abordagem, no tempo que me foi franqueado e pelo qual agradeço muito, é exatamente tentar, ao tratar da questão da tecnologia, das revoluções tecnológicas, sempre retornar ao tema da centralidade do trabalho. Eu acho que esse é um desafio nosso e que nós, da Justiça do Trabalho, do campo social do direito, do campo do direito constitucional, do trabalho, nós temos que sempre estar atentos. É quase que um dever institucional nosso. Isso está no nosso concurso que nós fizemos, né? Tanto o concurso do Ministério Público, como da Magistratura do Trabalho, como de professores universitários, que vários dos colegas são, né? Isso está no nosso DNA institucional, se é que existe essa possibilidade, né? Nós temos um compromisso com a centralidade do trabalho. Falar isso hoje é um pouco desafiante, né? Sabemos como que as coisas têm e como que a tecnologia é avassaladora, bastante autoritária aqui entre nós, embora com uma face carismática. E esse carisma vale muito numa sociedade do espetáculo como é a sociedade que vivenciamos. Mundialmente, uma sociedade do espetáculo em função das potencialidades da tecnologia. Eu farei uma rápida reflexão sobre as revoluções tecnológicas do capitalismo e como o foco na centralidade do trabalho sempre esteve presente, ainda que nem sempre foi bem-vindo, mas sempre esteve presente. Curiosamente, mesmo do ponto de vista do sistema capitalista, embora
a narrativa do sistema seja bastante diferente disso, da outra narrativa que nós, de maneira geral, insistimos, a narrativa do sistema demonstra a centralidade do trabalho, a necessidade do trabalho, mas desvaloriza o trabalho. Já a narrativa constitucional, a narrativa do direito social, do direito do trabalho, do campo social do direito em geral e da cidadania democrática, é no sentido inverso. É no sentido de valorizar o trabalho, a pessoa humana do trabalhador, criar instrumentos concretos nessa direção e, naturalmente, valorizar o nosso direito do trabalho. É uma disputa que está cada vez mais difícil, cada vez mais, conforme nós sabemos. Com relação rapidamente, uma breve exposição, sabemos que a primeira revolução tecnológica do capitalismo foi a Revolução Industrial. E é interessante que a Revolução Industrial, embora ela não tenha sido seguida nas suas primeiras décadas, lá pelo século XVIII, século XIX, por uma teorização sobre a valorização do trabalho, e isso não se concretizou nos primeiros momentos em instituições e normas jurídicas nessa direção, mas o fato é que a primeira revolução do capitalismo, que é a Revolução Industrial, ela somente existiu em transformações relacionadas ao mundo do trabalho, relacionadas ao mundo do trabalho. Então, essa Revolução Industrial, ela alterou as formas de atuação do trabalho humano e da organização Eu acho que está bom, isso aqui. Está bom. E da forma de organização do sistema econômico, tem que tirar de perto, aí dá uma disputa. As formas de organização do sistema econômico a partir das mudanças no trabalho. É claro que o sistema capitalista ele não criou, dentro das suas teorizações iniciais, as quais eram liberais, né, no sentido tradicional, não criou qualquer forma de proteção ao trabalho humano. Então, havia uma centralidade do trabalho, sim, não seria possível o capitalismo sem o trabalhador e a trabalhadora e o trabalho humano, mas não havia, na ordem jurídica, na ordem institucional, nos sistemas culturais da época, qualquer tipo de menção à proteção, à formação de direitos em favor de trabalhadores e trabalhadoras, né? E essa forma do trabalho é interessante perceber, e hoje nós temos que atualizar as interpretações, sem querer ficar muito tempo no passado, ela existia em função do trabalho livre, que foi a marca preponderante do exemplo europeu, mas existia também em função do trabalho escravizado. Ou seja, infelizmente, nós que fomos colonizados pelos europeus e que eliminaram a tradição e as civilizações dos povos originários aqui nas Américas, instauraram um sistema violentíssimo de repressão e exploração da força do trabalho à base da escravização de pessoas humanas. Esse sistema também era um sistema capitalista, não industrial, mas era um sistema cuja lógica exportadora de produtos baratos para a Europa era fundamental para o enriquecimento
dos países e economias originárias do sistema capitalista na Revolução Industrial. Então, havia duas grandes fórmulas de utilização do trabalho, lá no padrão europeu inicial, originário, nos séculos XVIII e XIX, a destruição da servidão e a criação do trabalho livre, ou generalização, melhor dizendo, mas aqui nas Américas, em quase todos os países americanos, talvez com exceção do Canadá, cuja colonização foi mais tarde e de uma maneira diferente, a base importante, majoritária quase, com uma peculiaridade norte-americana, mas com vários estados norte-americanos à base do trabalho escravizado, de escravização de pessoas humanas, de violência institucionalizada. Então, essa é a primeira observação. Seja mediante o trabalho livre, em vários exemplos históricos, seja mediante o trabalho escravizado e a violência institucionalizada, não só no Estado, mas também no âmbito do poder social, do poder entre as pessoas, o sistema capitalista só existiu por causa do trabalho. Claro, outros aspectos existem. O aspecto tecnológico é evidente, todos nós sabemos, da revolução tecnológica também, que ocorreu no mesmo momento histórico. Mas não podemos, e hoje está muito forte essa narrativa de esquecermos do trabalho, não podemos nos esquecer que o capitalismo, seja na fase... a tecnologia já sabia que eu ia enfrentar um pouco o seu misticismo. E aí ela está me boicotando. Até agradeço à tecnologia por fazer isso, porque nós temos que estar preparados também para esse carisma da tecnologia, que a partir dos seus feitiços, às vezes nos atrapalha a refletir criticamente sobre o sistema que nós vivemos. Então, vejam bem, o trabalho, seja a forma livre, seja na forma de escravização ignóbil de pessoas humanas, foi fundamental na primeira revolução criadora do sistema capitalista. Muito bem, é claro que só com a passagem do tempo é que os trabalhadores foram se aculturando, foram compreendendo o funcionamento do novo sistema e foram se organizando ao longo aí do século XIX, da primeira metade do século XX também, e criando estratégias, fórmulas, instituições, movimentos capazes, alguns com maior sucesso, outros com menos sucesso, dependendo aí, claro, sempre da realidade histórica de cada país, de cada sociedade, mas fórmulas de alcance, de proteções, de conquistas de garantias, de institucionalização de direitos. É nesse contexto que surgimos nós, do direito do trabalho, quando os trabalhadores e a sociedade, outros grupos sociais também, começam a compreender que o trabalho, se ele é fundamental para existir o sistema capitalista, e se ele envolve pessoas humanas, ele tem que ter um sistema institucionalizado de proteções mínimas. Nada exagerado, nada estapafúrdio, nada contraditório com o funcionamento do sistema, mas algo que assegure um mínimo de dignidade às pessoas. Então, a primeira revolução tecnológica é muito importante porque mostra que, mesmo guardadas as diferenças de forma de utilização e de dominância do trabalho e do trabalhador, esse trabalho era e continua a ser, já adianto, um spoiler para sermos modernos, continua a ser fundamental. Agora, vejam bem, é muito interessante a segunda revolução tecnológica, porque a segunda revolução tecnológica, que acontece a partir
da segunda metade do século XIX, principalmente nos países europeus e também os Estados Unidos da América, e que avança até a Segunda Guerra Mundial, até esse período, um pouco mais, algumas décadas depois, essa segunda revolução tecnológica ela é muito didática, pedagógica e reflexiva para nós compreendermos essa relação entre trabalho, tecnologia e humanismo e a centralidade da pessoa humana. Porque, vejam bem, eu vou dar um único exemplo, são vários exemplos, todos nós conhecemos de como é que se fez a revolução tecnológica. Novas formas de energia, como a energia petrolífera e a energia hidráulica, elétrica e hidráulica. Novas formas de comunicação, telefone, rádio e também o telégrafo, inclusive já no século XX sem fio, antes com fio, em suma, novas formas de comunicação, novas formas de transporte. E aqui a revolução é fantástica. Durante mais de 7.000 anos, até o século XIX, a única maneira, ou a principal pelo menos, falar única sempre, única e somente, nós temos que evitar na ciência, sempre tem alguma exceção, mas a forma principal de transporte era o transporte por tração animal ou pessoal, né? E a partir da segunda metade do século XIX, início do século XX, nós temos a descoberta, ou a invenção, a descoberta, melhor dizendo, da energia, principalmente a energia petrolífera, e, a partir disso, a criação do motor a explosão, e aí a criação de todos esses sistemas de transporte automotor, né? Que hoje, há mais de 100 anos, dominam o mundo inteiro, praticamente. Então, vejam bem, 7.000 anos de forma de transporte foram destruídos, praticamente, pulverizados, viraram só motivos de filmes e de lazer, situações de lazer, né? O transporte por tração animal, né? Esporte olímpico, nem sei se olímpico é ainda, eu não estou assistindo muito essa Olimpíada, não está dando tempo. É a primeira Olimpíada que eu não tenho tempo nenhum para assistir. Mas, embora veja, é claro, os spoilers das nossas heroínas e nossos heróis também à noite, né? Mas vejam bem, 7.000 anos de extinção de uma forma de trabalho. E essa extinção diminuiu o trabalho humano? Não, ao contrário. Depois que nós saímos daquele momento, eu imagino a situação de estupefação que ficaram os cavaleiros e os cocheiros de carruagem naquela época. Mas, posteriormente, muito mais trabalho surgiu. Então, a tecnologia tem isso também. Ela elimina trabalho, e a segunda revolução é brilhante nisso, elimina, sim, não há dúvida, mas cria outras modalidades de trabalho, outras profissões, outras atividades sociais, econômicas, individuais, e, portanto, a tecnologia tem um fator criativo, destruidor, mas tem um fator também renovador e criador do trabalho. Não há capitalismo sem trabalho e trabalhador. Não há capitalismo sem trabalho e trabalhador. Cuidado com a narrativa do fim do trabalho e do próprio fim do emprego. É claro, o emprego pode diminuir a importância, mas outra lição que vem da primeira e da segunda Revolução Industrial é que o capitalismo, para existir, ele precisa de ter algum controle, algum comando, alguma forma de gestão do trabalho e do trabalhador. Isso pode se sofisticar, isso pode mudar, pode ser mais assim aperfeiçoado, pode ser mais sublimado, como é o caso do trabalho intelectual, né? Como pode ser também mais firme,
como é, por exemplo, o setor de mineração. O setor de mineração, com todos os avanços tecnológicos, é um setor de subordinação do século XVIII. Visitem a minha terra, Minas Gerais, para vocês sentirem o que a mineração faz. Né? Destrói um estado. Eu agora fui de férias em Minas Gerais visitar cidades históricas. Eu nunca passei por uma experiência dessa. Não estava chovendo e havia uma tempestade de minério numa BR federal, de 2 pistas para vir e 2 pistas para voltar. Isso é uma demonstração da narrativa de que a pessoa humana não vale nada. Mas isso pode ser corrigido pelo direito e pelas instituições. Então, cuidado com essa narrativa. Cuidado com essa narrativa. O ser humano tem de estar no controle do sistema capitalista. Obviamente, o sistema capitalista sempre vai gerar essas narrativas de desconstrução e hoje mais ainda, na atual fase que nós estamos vivendo, dando um salto, mas voltarei um pouco atrás ainda, é a fase talvez mais forte de controle de narrativas pelo sistema capitalista. Porque as instituições que faziam contraponto estão sendo destruídas, mesmo em regimes que se dizem democráticos. Caso típico no Brasil do sindicalismo. Simplesmente destruído por uma reforma legislativa de 2017, com fundamentos sempre eufemísticos, obviamente, e sem um sindicalismo forte, não há o contraponto. Porque todos os meios de comunicação de massa, salvo alguns sites de internet, que são sempre minoritários, todos defendem a narrativa do fim do trabalho, do fim do emprego, da obsolescência das proteções sociais. Então, vejam bem, entretanto, o que essas revoluções, as 2 primeiras, mostram é da essencialidade do trabalho e do trabalhador para funcionar o sistema capitalista. Mostram também que a tecnologia ela pode destruir trabalho, pode distribuir emprego, não há problema nenhum, e ela aumenta a produtividade do trabalho. Nós mesmos sabemos disso com a computação e como que se tornou mais fácil fazer uma sentença ou um acordo. Eu sou ainda da fase que era na base da datilografia, levava-se para a vara e tinha lá o datilógrafo interno da vara, na época junta, que datilografava de novo, e do famoso digo. Por quê? Porque não tinha como corrigir, você não ia rebater toda a página. Então, as sentenças eram, e os acordos, digo, o que se podia fazer? Não tinha outra solução. Tudo isso acabou, a computação nos ajudou demais, aumentou a nossa produtividade do trabalho, mas não extinguiu a necessidade do nosso trabalho, de magistrados, de um sistema judicial de proteção de seres humanos, vamos lembrar a essas narrativas tecnológicas, e de um sistema de proteção de direitos relacionados ao trabalho. Vejam bem, também as revoluções tecnológicas nos demonstram que os seres humanos conseguem criar fórmulas eficazes de controle sobre a tecnologia e sobre a gestão do trabalho, cujo melhor exemplo, mas não único, é o direito do trabalho. Cujo melhor exemplo, mas não único, é o direito do trabalho. Também a segunda revolução tecnológica, que essa é muito rica e tem sido esquecida, ela deu origem a um sistema sofisticado de organização social, estatal, da economia, do direito, em que a centralidade da pessoa humana é manifesta,
que é o estado de bem-estar social, principalmente no exemplo europeu e também, talvez, do Canadá, talvez da Austrália, talvez em menor grau também da Nova Zelândia. Não é tão comum, infelizmente, o estado de bem-estar social. Na América Latina, aliás, nas Américas, que o próprio Estados Unidos falar que é um estado de bem-estar social é muito complicado, mas nós não vamos correr esse risco de abrir esse debate. Então, nós colocamos que é um estado de bem-estar social de terceiro grau. É o que nós falamos num livro coletivo a partir de vários autores europeus, inclusive norte-americanos, que tratam do assunto, das dificuldades do estado de bem-estar social, focando aqui na América Latina e Caribe, né? Não há um único exemplo de estado de bem-estar social. Aqui é uma tentativa do ser humano, da sociedade, dos movimentos sociais, de estabelecer um sistema de controle sobre o poder econômico e sobre a tecnologia, de maneira que as economias avancem, sim, ninguém é contra isso. Que sejam capitalistas, sim, ninguém é contra isso. Mas que haja garantia de um mínimo, um patamar de dignidade para a pessoa humana que vive do trabalho. O que significa um patamar de dignidade para 70%, 80% da população, que continua a ser isso. As estatísticas mostram isso. Nós temos tido um processo de precarização muito grande, mas todos são a precarização em cima das pessoas que vivem de alguma forma do trabalho. Não é a partir das pessoas que vivem de renda de capital. Não é verdade? Não existe precarização, praticamente, sempre vai existir algum exemplo, de pessoa que vive de renda de capital. Seria quase que uma contradição, né? Muito bem, então vejam bem, é possível se estabelecer, sim, um sistema institucionalizado, eficiente, compatível com o capitalismo, com a produtividade, de controle sobre o poder econômico, sobre o sistema capitalista, sobre os avanços tecnológicos, visando preservar, em alguma medida, com todas as mudanças, a centralidade do trabalho, o humanismo nas relações sociais, econômicas e institucionais, né? Com isso, chegamos à terceira e à quarta revolução tecnológica, que, no fundo, são muito parecidas. Eu diria que a quarta é quase que uma continuidade da terceira, porque os instrumentos centrais são os mesmos, que é a revolução, que é a quarta e a terceira revolução tecnológica, surgida após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de uma nova forma de energia, que, na verdade, não se tornou tão importante, a energia atômica. Todas têm uma nova forma de energia, é interessante isso. Novas formas de comunicação, a comunicação via satélite, a comunicação telefônica sem fio, internacional, via satélite, também as televisões, o sistema televisivo, posteriormente a internet, conforme sabemos, também novas formas de transporte que se tornaram, claro, o transporte aéreo surge na segunda revolução tecnológica, mas o fato é que houve uma mundialização muito significativa dessa forma de transporte, e tirando os efeitos da pandemia que criaram ainda distorções, inclusive baratearam muito a possibilidade de comunicação e transporte das pessoas humanas, sempre sempre tomando em consideração as diferenças sociais e econômicas, lamentavelmente. Mas a terceira e a quarta revolução tecnológica, que chegamos aí na inteligência artificial, ela, de fato, exacerba a impressão de que o mundo do trabalho acabou, de que o emprego acabou, o próprio trabalho humano acabou e nós todos nos tornamos dispensáveis.
eu gostaria de repetir. A história demonstra o seguinte: não é o melhor momento para se examinar uma tendência o tempo presente. Imaginem a situação do cavaleiro e do cocheiro da carruagem em pleno século XIX, quando surgem os automóveis, os caminhões e as outras formas de transporte muito mais eficientes, rápidas. Ele não deve ter compreendido nada. Imaginem também os líderes, heróis, grandes generais da população indígena, quando viram a tecnologia, que era muito primitiva aos olhos de hoje, mas utilizada pelos invasores europeus. Grande parte desses líderes se acabrunharam e praticamente não reagiram da maneira que eles estavam acostumados a reagir militarmente no período anterior. Por quê? Por conta do carisma da tecnologia, por conta de não sabermos entender o que está acontecendo. Vivemos essa situação hoje. Hoje nós todos estamos estupefatos com o avanço tecnológico. E hoje vivemos uma fase em que o sistema econômico tem controle de todas as versões, conforme dito, minuciosamente, esmeradamente e, infelizmente, com sucesso, tem destruído todas as formas de manifestações contrárias aos seus interesses. O exemplo do sindicalismo brasileiro é um exemplo clássico. Outro exemplo: não temos meios de comunicação de massa livres no Brasil, tirando a internet. Por quê? Porque, embora todas as redes de televisão e rádio sejam concessões públicas, eu indago, vocês conhecem alguma rede de televisão e rádio? Rádio talvez exista em alguma cidade que explicite alguma versão que seja diferente da versão dominante? Eu, pessoalmente, não conheço. E sou razoavelmente bem informado. Pode ser que às 3h da manhã, se perdermos o sono, pode ser que tenha algum programa interessante, crítico, mas só 3h da manhã, quando ninguém está assistindo. Talvez até para fazer aquele contraponto. Fazemos o contraponto de 1h da manhã às 5h da manhã. Depois uma lavagem cerebral dessas narrativas contra o trabalho, contra o trabalhador e trabalhadora, pela obsolescência dos direitos sociais, pelo anacronismo do direito do trabalho e da própria justiça do trabalho. Esse processo é feito pelas redes de comunicação que são concessões públicas, quando, num Estado democrático de direito, deveria ser obrigatório que, em grandes temas públicos, se ouça pelo menos as duas versões principais. Para discutirmos juros e economia, não podemos ouvir só assessores de bancos e financeiras. É preciso de se ouvir também um professor universitário de uma universidade que tem uma visão econômica um pouco mais humanista, social e também altamente eficiente no processo econômico, como os estados de bem-estar social europeus mais elevados demonstram isso. Aliás, naqueles países, primeiro, há uma rede pública forte de comunicação social, redes de televisão fortes, em que há essa preocupação, não digo que seja perfeito, mas aqui simplesmente não existe uma preocupação de se dar maior equilíbrio de visões, para que a população possa compreender a realidade na qual ela está efetivamente inserida. Então, me parece que essas lições das revoluções tecnológicas do capitalismo
se aplicam, sim, à sociedade 5.0. É claro que os instrumentos tecnológicos hoje são mais sofisticados, não há dúvida nenhuma. Eles eliminam mais empregos, eliminam mais trabalho, evidentemente que sim, mas, conforme os exemplos anteriores demonstram, eles não extinguem a necessidade do trabalho e do emprego. Vamos a um exemplo bem interessante, próximo de nós, a nossa querida Justiça do Trabalho. Vejam bem, naquela época do papel e da datilografia e do digo, obviamente que a presença da Justiça do Trabalho na sociedade brasileira era menor. A nossa própria capacidade de atender a população era menor. Isso também resultava na presença de menores varas, na época, juntas de conciliação e julgamento. Vamos lembrar que até o ano de 1964, 1970, nós tínhamos só 300 e poucas juntas de conciliação e julgamento. Não existia juiz auxiliar. Existia a junta de conciliação e julgamento com um juiz titular, presidente da junta. Então, esse processo de generalização do Poder Judiciário Trabalhista em todo o país, ele foi realmente assegurado a partir da Constituição de 88, que é uma Constituição humanista, social, democrática, que impôs ao legislador que realizasse a aprovação de projetos nessa direção. E aí vários tribunais foram criados, conforme todos nós sabemos. Praticamente todos os estados têm tribunais, salvo os estados muito pequenos, abaixo de 2 milhões de habitantes, também aí é preciso ver um lado um pouco econômico da questão, né? E também nós temos a nossa presença em todo o território nacional. E nós temos também uma capacidade de responder a um acesso à justiça muito maior. Processo esse que cresceu com perfeição até o ano de 2015. A partir desse período, começaram as medidas contrárias à Justiça do Trabalho e contrárias à presença da Justiça do Trabalho nas diversas regiões do país e contrárias ao acesso à justiça, as mais variadas possíveis, né? Vocês se lembram daquele contingenciamento orçamentário. A partir dali, praticamente não se criou nenhuma vara nova. Claro, agora, recentemente, teve uma lei de criação, felizmente, mas muito modesta. E, além disso, também há o problema das vagas, que nós agora temos um concurso que está iniciando a efetividade com a posse dos colegas há poucos dias atrás. Então, vejam bem, a tecnologia criou condições de nós atendermos toda a população brasileira, ou pelo menos grande parte da população brasileira, 70 milhões da população brasileira de trabalhadores, o que é excelente. Não precisa ser todos trabalhadores, mas atendemos 50, 70 milhões de trabalhadores, é excelente. Isso é acesso à justiça. Mas aí vem as vozes contrárias, buscando, inclusive, a tecnologia e outras formas organizacionais como fórmulas de, no fundo, esvaziar o acesso à justiça. Esvaziar o acesso à justiça. Então, me parece muito importante, e aqui caminho para o final, para não atrapalhar a organização perfeita realizada pelo TRT, pela Escola Judicial, todas essas tecnologias, inclusive a inteligência artificial, podem e devem ser utilizadas. Não somos refratários às tecnologias, não somos refratários, mas
não podemos deixar de lado a preocupação de subordinar a tecnologia à perspectiva humanista, social, inclusiva. Há uma narrativa muito comum, infelizmente, nesses meios de comunicação de massa, como se a tecnologia fosse algo que interessa só ou que deve servir só ao poder econômico. Por que não? Por que não deve servir ao conjunto da população? Afinal, essa tecnologia foi toda criada pelo ser humano e não pelas próprias máquinas. As máquinas, os programas, os aplicativos foram criados por nós, seres humanos, cada um dentro da sua eficiência, competência e expertise. Então, é fundamental que as pessoas e as instituições e o direito, esse é um grande papel do direito nas democracias. O direito é o contraponto. O direito não pode ser um direito só procíclico, em favor da derruição dos direitos sociais, econômicos e institucionais das pessoas que vivem do trabalho e os outros campos jurídicos também, é claro. O direito tem que estar sempre buscando esclarecer ao sistema econômico que ele é importante, sim, nada contra, mas que ele tem que servir à população. Então, acho que essa é a grande mensagem que as revoluções tecnológicas do passado e a atual revolução tecnológica trazem para nós. Ter uma posição de Montezuma perante a tecnologia atual, como se teve há 500 anos atrás, pode levar à destruição, sim, da democracia, da visão social do direito, do humanismo e da centralidade do trabalho. Que vamos continuar trabalhando? Vamos. Mas, obviamente, não seremos considerados cidadãos da mesma classe daqueles que controlam o sistema. Então, é muito importante que o direito, que as instituições, principalmente as de caráter social, preservem a sua visão social, humanista, e não fiquem estupefatas diante da tecnologia. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado.